A menina de 5 anos foi presa até completar 18. Quando foi libertada, sua família já não existia mais. A única coisa que seu pai deixou para ela foi uma velha caixa de madeira. Mas dentro dela havia um cheque de 50 milhões de dólares, 49% das ações de uma empresa listada e uma carta escrita para ela. A carta revelava a verdade sobre o que aconteceu à família e trazia uma foto do pai com um grupo de pessoas. Na carta, o pai dizia que foram as pessoas da foto que causaram mal à família, mas ele esperava que a filha pudesse perdoá-los e viver uma vida normal. No entanto, a garota olhou fixamente para as pessoas da foto e jurou que se vingaria. Então, ela mudou seu nome para Emily. Emily alugou uma vila à beira-mar cheia de lembranças de infância, localizada em uma área onde viviam ricos e poderosos. A atual dona dessa vila era Victoria, uma das inimigas que havia prejudicado o pai de Emily no passado. Emily começou a seguir Victoria até um hotel, onde descobriu que Conrad também estava lá. Então, Emily teve uma ideia, fingiu ser garçonete e entrou no quarto. Aproveitando um momento de distração, ela colocou algo no terno de Conrad. Pouco depois, Conrad teve um ataque cardíaco e caiu no chão. A ambulância chegou rapidamente e o levou embora. Victoria ficou na porta, ainda assustada, enquanto Emily, que observava tudo de longe, aproximou-se e cumprimentou Victoria. Victoria, acostumada a fazer coisas erradas, ficou em pânico e fugiu para o meio da multidão. Quando Victoria chegou ao hospital, descobriu que o marido só tinha intoxicação alimentar, nada grave. Ela se lembrou claramente de que ele dissera que ia jogar golfe, mas o encontrou vestido com pijamas de hotel, então entendeu tudo. Furiosa, Victoria puxou o marido e o advertiu para nunca mais fazer isso. Mais tarde, durante um leilão beneficente, Emily apareceu com a ajuda de seus amigos. Ela se aproximou de Victoria, que a apresentou a sua melhor amiga, Lydia. Emily disse abertamente que as duas haviam se encontrado no hotel no dia anterior e perguntou se o marido de Victoria já estava melhor. Victoria percebeu que Lydia ficou em silêncio e confusa, e então entendeu tudo. Cheia de raiva, Victoria voltou à sala do leilão, devolveu o colar de pérolas que Lydia havia lhe dado e mandou os seguranças expulsarem Lydia do barco. Assim, uma amizade de mais de 10 anos terminou oficialmente. Nesse momento, Emily passou a mirar Daniel, o único filho de Victoria, porque segundo o vídeo do julgamento do pai de Emily, a mulher que ele mais amava foi a primeira a traí-lo, mas Emily não sabia que sua verdadeira identidade já havia sido descoberta. Alguém entrou furtivamente na casa dela, e Emily, cautelosa, partiu para o ataque. Somente quando o intruso disse que se chamava Nolan, ela se lembrou de que ele era o homem magro que a buscou quando saiu da prisão. Emily perguntou por que ele estava ali. Nolan respondeu que queria ajudá-la, mas Emily disse que ele não podia fazer nada por ela. Então, Nolan a ameaçou, dizendo que, se ela não aceitasse sua ajuda, ele poderia se tornar um inimigo ainda pior do que os outros. Para se aproximar de Daniel, Emily foi ao estádio assistir ao jogo de polo dele. Na festa de polo organizada por Victoria, Emily conheceu Bill, o melhor amigo de seu pai no passado. Eles não se viam havia mais de 10 anos, então Bill não a reconheceu. Emily aproveitou a oportunidade para se aproximar e conversar. Bill ficou contente e a convidou para jantar. No dia seguinte, ao vê-lo sair, Emily se lembrou claramente, pois foi ele quem havia traído seu pai. No passado, Bill e o pai de Emily eram como irmãos, mas Bill o traiu no momento decisivo. Por isso, o pai de Emily sempre se arrependeu de ter confiado na pessoa errada. Para ganhar a confiança de Bill, Emily foi à empresa dele fingindo querer investir. Bill, que já sabia por Victoria que Emily era muito rica, tentou atraí-la para um golpe de investimento. Ele fez um tour pela empresa e se gabou dos lucros obtidos por clientes que investiam com ele. Mas Emily foi cautelosa e recusou. Nesse momento, ela recebeu a notícia de que a vila costeira onde morava havia sido comprada por outra pessoa. Ela pensou um pouco e adivinhou quem seria o comprador. Emily interceptou Nolan no carro e perguntou. Ele admitiu que havia comprado a casa e transferido para o nome dela, apenas para ajudá-la em sua vingança. Isso deixou Emily ainda mais desconfiada. De repente, um carro parou na estrada. Emily abraçou Nolan rapidamente. O motorista era Bill. Bill apenas lançou um olhar para os dois e entrou no restaurante. No restaurante, Bill perguntou sobre a relação entre Emily e Nolan. Nolan era uma figura influente no mundo dos investimentos, mas Emily mudou de assunto e pediu a Bill que a ajudasse a comprar ações da AAM Celular. Ela disse que recebera uma informação privilegiada de que as ações iriam subir fortemente. Bill ficou em dúvida, mas no dia seguinte, a mídia anunciou uma parceria entre o Grupo Internacional de Nolan e a AAM Celular, o que fez as ações dispararem.
Emily aproveitou a oportunidade e ligou pedindo para investir todo o seu dinheiro e comprar o máximo possível dessas ações. No início, Bill ainda estava incerto, mas Nolan confirmou a história e, vendo as notícias, ele acreditou que era uma grande chance de lucro. Então, Bill mobilizou todos os fundos de investimento de sua empresa. As pessoas começaram a comprar ações da AAM. Justo quando Bill sonhava em ficar rico da noite para o dia, um vídeo com o próprio Nolan foi publicado na internet, declarando que a notícia da parceria era apenas um boato, resultado de informações internas incorretas. Isso fez com que as ações da AAM celular, que haviam atingido o pico, despencassem rapidamente. Em questão de horas, todo o dinheiro investido por Bill desapareceu. Dessa vez, ele ficou mais em pânico do que nunca. Para evitar a fúria dos investidores, Bill pediu que seus funcionários assinassem um acordo de confidencialidade. Disse que, se quisessem manter seus empregos, deveriam guardar segredo. Aos investidores, ele mandou dizer que o dia estava ensolarado, tentando disfarçar a catástrofe. Mas se a notícia vazasse, ninguém estaria preparado para as consequências. O que Bill não sabia era que Emily estava em casa com a lista dos investidores da empresa, ligando um por um para informar o que realmente havia acontecido. Pouco tempo depois, Bill foi preso pela polícia. A sentença que o esperava era, provavelmente, uma longa pena de prisão. Enquanto isso, Victoria recebeu de um detetive as informações sobre o passado de Emily. Ao ver o tamanho de sua fortuna, Victoria percebeu que Emily não era uma pessoa comum. Querendo descobrir suas verdadeiras intenções, Victoria decidiu convidá-la para conversar em sua casa. No dia seguinte, Emily foi até lá e as duas começaram a conversar, mas não chegaram a falar muito, porque Conrad chegou trazendo o congressista Kingsley. Emily reconheceu Kingsley. Ele era o promotor que havia condenado firmemente seu pai no passado. Foi justamente por causa desse caso que Kingsley ganhou fama e foi chamado de herói, o que impulsionou sua carreira política. Dessa vez, Kingsley veio para fazer campanha eleitoral, mas Victoria odiava Kingsley. Durante o jantar, todos começaram a discutir sobre a eleição, e Kingsley decidiu fazer um discurso durante a festa. Porém, naquele momento, o assistente de Kingsley mostrou-lhe um tablet. Na tela havia um vídeo dele entrando em um prédio, interrompendo a conversa. Conrad percebeu que havia algo errado e foi interrogar Kingsley, que gaguejou dizendo que não era nada. Logo em seguida, chegou um segundo vídeo, um vídeo íntimo de Kingsley. Dessa vez, a situação ficou grave. Conrad perguntou novamente, e Kingsley teve que contar a verdade. O vídeo mostrava ele com a ex-namorada, mas eles haviam combinado manter isso em segredo. Ele não sabia quem estava divulgando, mas sabia que se o vídeo vazasse, sua carreira estaria arruinada. Enquanto todos estavam apreensivos, a festa de apoio à eleição começou. Kingsley devia se arrumar e subir ao palco, mas mal iniciou o discurso e já não conseguiu continuar. Ele olhou para o público com o rosto tenso e sem dizer uma palavra. Além disso, o texto do discurso havia sido alterado por alguém, e ao mesmo tempo, uma mulher grávida vestida com um vestido vermelho apareceu na festa, fitando Kingsley intensamente. O assistente de Kingsley percebeu na hora que havia algo errado e a retirou rapidamente do local. O discurso foi interrompido e o conteúdo não poderia vazar de forma alguma. Sem alternativas, Kingsley anunciou que se retiraria da eleição e não concorreria à reeleição. Nos bastidores, o assistente explicou que a ex-namorada havia aparecido porque ele mesmo havia enviado passagens aéreas e o vestido vermelho, alegando que queria cuidar do bebê e deixar a esposa. Kingsley ficou chocado e confuso, negando ter feito isso, mas o dano já estava feito. Sua carreira política terminou ali. Quando Emily voltou para casa, encontrou Nolan esperando por ela com um sorriso. Descobriu-se que os dois haviam planejado tudo. Primeiro, Nolan hackeou o computador de Kingsley. Depois, Emily enviou o vídeo diretamente para o tablet dele. Quanto à origem do vídeo, Emily explicou que havia comprado o prédio onde a ex-namorada morava para ter acesso às gravações. Além disso, ela enviou o vídeo a toda a mídia, com o objetivo de destruir completamente a vida e a carreira de Kingsley. Ao ouvir isso, Nolan ficou assustado. Percebeu que, quando Emily se tornava cruel, ela era realmente assustadora. Enquanto isso, o assistente de Conrad chegou trazendo um novo relatório de investigação. Embora ainda não tivessem descoberto quem havia enviado o vídeo, os e-mails trocados com a mulher tinham sido enviados a partir do próprio computador de Kingsley. Isso deixou Conrad preocupado. Ele tinha certeza de que não fora ele quem mandou. Então, quem teria feito isso? No dia seguinte, Emily foi conversar com sua melhor amiga e por acaso soube que Victoria organizaria um chá de aconselhamento psicológico. A palestrante convidada era uma psicóloga, a mesma doutora que havia mantido Emily presa por mais de 10 anos. Emily se inscreveu imediatamente, o que despertou a curiosidade de Victoria. Por que Emily iria a uma sessão como essa?
pressa? O chá privado começou rapidamente, com a presença de quase todas as pacientes da psicóloga. A doutora pretendia apresentar suas recentes conquistas em caridade, mas algo inesperado aconteceu. O vídeo de abertura foi trocado, e em vez disso, começaram a aparecer imagens reais dos tratamentos das pacientes, incluindo palavras inaceitáveis e segredos que nunca deveriam ser revelados. Tudo foi exposto publicamente. Em meio aos vídeos, apareceu Victoria, dizendo que estava decepcionada com a filha, e até se perguntava se tê-la dado à luz tinha sido um erro. Ao ouvir isso, a filha de Victoria, que estava alegremente ao lado da mãe, entrou em colapso na hora. Victoria perdeu o controle, apontou para a psicóloga gritando e ameaçando-a. Ao chegar em casa, Victoria ligou imediatamente para seu assistente, Frank, ordenando que desse um jeito de resolver o problema com a doutora, pois ela sabia demais, especialmente segredos enterrados havia mais de 10 anos que não podiam vir à tona. Enquanto isso, Emily chegou em casa e encontrou Nolan esperando por ela. Ele até aplaudiu suas artimanhas. Descobriu-se que tudo havia sido planejado por Emily. Durante 1 ano, Emily frequentou o consultório da doutora, fingindo fazer tratamento, para encontrar uma chance de vingança. Acidentalmente, ela descobriu que a doutora gravava todos os atendimentos e ainda tinha câmeras escondidas no consultório. Então, Emily usou tecnologia para copiar todos os vídeos. Quando soube que a doutora participaria do chá beneficente, pediu a amigos organizadores para trocar o CD da apresentação. Para evitar ser associada ao incidente, Emily colocou seus próprios vídeos de terapia primeiro e ainda criou secretamente um site, onde publicou todos os vídeos coletados. Nolan comentou que Emily estava machucando outras pessoas por causa da vingança contra Victoria, mas disse saber que dessa vez ela só queria atingir a doutora. Porém, Nolan revelou algo que Emily não sabia. A verdadeira mandante que a havia mandado para a prisão por 13 anos era Victoria. Na época, Victoria havia prometido à doutora abrir uma clínica particular com uma clientela estável, em troca de que essa garota fosse colocada sob tratamento especial em um local adequado. Emily, enquanto Victoria procurava o verdadeiro responsável pelo vazamento, a polícia bateu à sua porta. No início, ela pensou que algo havia acontecido com a filha, mas os policiais informaram que a psicóloga havia sido sequestrada e sua clínica roubada. O disco rígido do computador também havia sido levado. Havia muitas testemunhas afirmando que Victoria havia ameaçado matar a doutora, mas ela disse que só falou aquilo por raiva. Além disso, tinha um álibi. Logo depois, as notícias anunciaram uma recompensa pelo resgate da doutora sequestrada. De acordo com a investigação policial, o sequestro da psicóloga estava ligado ao criador do misterioso site, provavelmente o mesmo grupo de pessoas. Ao ouvir isso, Nolan e Emily se entreolharam, afirmando que não tinham nada a ver com isso. Enquanto isso, num armazém abandonado nos arredores, uma mulher gritava desesperadamente. Era a própria doutora, mas apenas um dia depois, a notícia de seu resgate estava nas manchetes. Tudo graças a uma ligação anônima que deu uma pista à polícia. Porém, ao ver o relatório do caso, Victoria ficou confusa. Não porque a doutora sabia demais, mas porque a polícia descobriu que o galpão onde ela estava presa pertencia à família de Victoria. Para desviar a atenção pública, Victoria decidiu organizar um jantar beneficente, convidando as vítimas do caso do pai de Emily, pois anos atrás ele havia sido acusado de traição e causado um acidente de avião. Querendo investigar a verdade, Emily conseguiu um convite para o evento através de amigos. Quando estava prestes a sair, Lydia, que há muito tempo estava calada, bateu à porta. Ela disse que queria a casa de volta, mas Emily recusou sem hesitar. Lydia então ameaçou Emily, dizendo que as duas tinham segredos e que descobriria o dela. Mais tarde, Lydia apareceu em uma festa privada organizada por Victoria, dizendo que queria se desculpar e fazer as pazes. Mas Victoria não podia aceitar alguém que a havia traído. Nesse momento, Emily também chegou e advertiu Lydia que recuperar a casa era impossível. Ela já havia embalado todas as coisas antigas de Lydia e as enviado para ela. Sem saída, Lydia teve que ir embora. No dia seguinte, Victoria descobriu que seu marido havia transferido 10 milhões de dólares para Lydia. Furiosa, perguntou o motivo. Ele respondeu que era para comprar paz, já que Lydia sabia de todos os segredos sobre o acidente aéreo e muito mais, e que, tendo sido expulsa, ela já estava sendo generosa por não denunciá-los. Victoria ouviu essa explicação e não teve mais o que dizer, mas, embora parecesse calma por fora, estava realmente preocupada por dentro. Naquela noite, Conrad foi até a casa de Lydia e, enfurecido, perguntou por que ela tinha ido à casa dele causar confusão. Lydia disse que só queria fazer as pazes com Victoria. Ela queria voltar ao círculo da alta sociedade de lá. Além disso, Lydia também disse que, se eles não aceitassem suas condições, ela revelaria suas verdadeiras faces na festa da noite
seguinte. Conrad se sentiu ameaçado. Pegou a foto de Lydia e Victoria que estava sobre a mesa, atirou-a com raiva no chão e foi embora. Mas Lydia calmamente pegou a foto. De repente, ela parou, tirou uma lupa e examinou a imagem várias vezes, até descobrir que o garçom atrás dela se parecia muito com Emily. Lydia olhou para a foto e sorriu de forma enigmática. Mas Lydia não sabia que tudo o que acabara de acontecer havia sido gravado por Nolan com uma câmera escondida na estante. No dia seguinte, Nolan foi imediatamente procurar Emily e disse que Lydia a tinha visto em uma foto de grupo. Lydia também havia conseguido a lista de funcionários daquela época. A primeira reação de Emily não foi de pânico ou medo, mas sim de perguntar a Nolan como ele sabia disso. Nolan, hesitante, admitiu que havia colocado uma câmera na casa de Emily, mas que no dia anterior não sabia por que ela tinha aparecido na casa de Lydia. Nesse momento, Emily também entendeu que, no dia anterior, havia enviado uma caixa com coisas antigas para Lydia. Talvez a câmera tivesse sido levada junto. Agora, Emily precisava recuperar a foto a todo custo. Emily pediu a Nolan que invadisse o sistema da empresa de buffet daquela época. Ele precisava apagar seu nome da lista de funcionários, porque naquele ano, quando Emily havia acabado de sair da prisão, usou seu nome verdadeiro para se disfarçar de garçonete e ver o rosto de seus inimigos. Se fosse descoberta agora, todo o plano de vingança desmoronaria. Enquanto isso, Conrad foi até Victoria e Frank. Ele contou que tinha tentado conversar com Lydia, mas dessa vez, Lydia não queria dinheiro. A única coisa que ela queria era ser aceita de volta por Victoria. Victoria desconfiou que Lydia também fosse paciente do psiquiatra e que o único vídeo dela não tivesse vazado. Talvez Lydia fosse a verdadeira responsável pelo sequestro da médica. Victoria então enviou imediatamente o segurança Frank à casa de Lydia para procurar provas. Ela planejava capturar Lydia durante a festa de caridade e assim controlá-la. A festa começou rapidamente. Lydia chegou ao local como convidada especial. Ela ameaçou Emily dizendo que sabia do seu segredo. Depois que Lydia saiu, Emily apressou-se em contactar Nolan. Ela soube que havia apenas uma cópia da lista de funcionários daquele ano e estava na casa de Lydia. Emily estava prestes a ir buscá-la pessoalmente quando Daniel chegou. Daniel era o elo mais importante do plano de vingança de Emily, então ela não teve escolha a não ser pedir a Nolan que pegasse a cópia. Chegou a vez de Lydia discursar. Na plateia, Victoria e Conrad estavam extremamente tensos. Seus olhos fixavam Lydia no palco como se ela fosse um demônio. Mas até o fim do discurso, Lydia não revelou nada sobre eles. Em vez disso, elogiou suas realizações. Após o evento, Lydia procurou Victoria, esperando que sua boa vontade a comovesse, que Victoria a perdoasse e a aceitasse de volta. Mas Victoria continuou a insultá-la e zombar dela. Lydia voltou para casa triste. Quando Nolan invadiu a casa de Lydia, encontrou o local escuro. Conseguiu rapidamente a lista e a foto do vídeo de vigilância, além de recuperar a câmera escondida. Estava prestes a ir embora quando ouviu o alarme disparar do lado de fora. Apavorado, correu para o telhado para ver o que estava acontecendo e, em pânico, fugiu dali. Em casa, Nolan conectou a câmera ao computador e, ao ver o conteúdo, ficou extremamente surpreso. Na manhã seguinte, ele levou o computador para mostrar a Emily. Quando Emily assistiu ao vídeo, também ficou chocada. Nele, Frank aparecia invadindo o quarto de Victoria, procurando algo. Ele encontrou o CD trocado durante o chá beneficente em uma caixa de papelão sobre a mesa. Os jornais noticiavam que o senador Kingsley havia desistido da eleição. Ao ver isso, Frank concluiu que Lydia era a mente por trás do sequestro da médica. O mais assustador era que no computador de Victoria havia um discurso revelando todos os crimes dela e do marido. Frank, achando a situação urgente, relatou tudo a Victoria. Ela mandou que ele recolhesse todas as provas imediatamente. Nesse momento, Lydia voltou para casa, abatida. Frank a atacou antes que ela pudesse reagir. Lydia, assustada, tentou resistir, gritou por socorro e correu escada acima. E foi então que ocorreu a cena que todos veriam depois. Frank acreditou ter eliminado o perigo e suspirou aliviado. Ele deixou uma mensagem para Victoria, dizendo que Lydia havia cometido suicídio. Quando Nolan terminou de assistir, disse que queria entregar o vídeo à polícia, mas Emily o impediu, dizendo que isso não seria bom para ela. Agora, Victoria e os outros acreditavam que Lydia era a verdadeira mentora de tudo, o que era vantajoso para ambos. Mas, para que o plano de vingança prosseguisse, o melhor seria tirar Frank do caminho. O vídeo seria muito útil para Emily. No dia seguinte, Conrad estava assistindo às notícias sobre Lydia quando recebeu um e-mail. Dentro, havia o vídeo da morte de Lydia. Isso o deixou aterrorizado. Tentando se livrar do problema, Conrad procurou Frank, deu-lhe um cheque enorme e providenciou um avião particular para que fugisse rapidamente. Mas Frank, indignado por ter servido aquela família por quase 20 anos e agora ser descartado, saiu furioso. Ao voltar para casa, Conrad encontrou Victoria ainda falando sobre Frank. Então
então decidiu mostrar a ela o vídeo da morte de Lydia. Victoria ficou horrorizada. Não esperava que Frank fosse tão cruel. Mas à noite, quando se preparava para dormir, Frank invadiu a casa deles. Diante de suas ameaças, Victoria ficou apavorada e acabou revelando a existência do vídeo. Por sorte, uma ligação do marido a salvou naquele instante. Depois de descobrir o vídeo, Frank foi até o apartamento de Lydia, subornou o segurança e tentou entrar para recuperar algo, mas o homem disse que o local estava sob controle da polícia. Frank então viu as câmeras de segurança do prédio e conseguiu as gravações daquela noite. Só então descobriu que, depois de ele sair, apenas Nolan havia entrado no apartamento e entendeu de onde vinha o vídeo da morte de Lydia. Enquanto isso, Nolan estava em uma festa do Dia da Independência organizada por Victoria, aproveitando a comida. De repente, uma arma foi apontada para ele. Frank o levou para uma sala e o nocauteou, exigindo saber quem o havia mandado fazer aquilo. Quando Frank perdeu a paciência, uma voz surgiu do lado de fora. Com medo de ser descoberto, ele fugiu. A pessoa que entrou era Emily. Nolan imediatamente a puxou e contou que Frank estava ali. E de longe, Frank ainda os observava. Só então percebeu que quem queria prejudicá-lo não era Conrad. No dia seguinte, Frank invadiu a casa de Emily à procura de pistas. Emily se assustou ao chegar e encontrar Frank lá. Ele exigiu saber quem ela era, dizendo que desde que Emily chegara, muitas coisas estranhas haviam acontecido. Por que ela escondia seu passado na detenção juvenil? Emily, em vez de chamar a polícia, levantou o tapete, pegou um telefone de uma velha caixa no chão e fez uma ligação misteriosa. Só depois de receber uma resposta certa é que ela finalmente ficou tranquila. Depois de sair da casa de Emily, Frank foi direto à prisão onde ela havia estado presa. Disfarçado de policial, tentou convencer o diretor do presídio a entregar os documentos do período em que Emily cumprira a pena. O diretor recusou, dizendo que era necessário um mandado judicial. Assim que Frank saiu, o diretor ligou para avisar que havia sido demitido. Do outro lado da linha estava Emily. O diretor advertiu-a de que Frank era perigoso e que ela deveria tomar cuidado. Mas ninguém imaginava que Frank fosse ainda mais habilidoso do que pensavam. Naquela noite, ele voltou sorrateiramente ao escritório do diretor e encontrou o prontuário de Emily, mas a foto do documento mostrava outra garota. Achando aquilo muito estranho, Frank tirou uma foto do registro. Seguindo as anotações do documento, Frank foi até um bar e viu uma garota dançando no palco. Comparou-a com a foto em suas mãos. Eram idênticas. Então, ofereceu uma grande quantia para chamá-la a um quarto privado. Frank perguntou se ela era Emily. A moça respondeu que se chamava Amanda e evitava responder diretamente, mas o astuto Frank percebeu o detalhe. Ela era, de fato, Emily, e a outra pessoa era Amanda. Surpresa por ele ter descoberto a verdade, a garota confessou ser Emily e perguntou sobre Amanda. Frank mostrou a foto de Emily e disse que ela, Amanda, estava bem e namorando um rapaz rico. A garota ficou intrigada e quis conversar em outro lugar para contar tudo. Frank, animado com a descoberta, ligou para Victoria e confirmou suas suspeitas. Emily não era quem dizia ser. Depois disso, Frank não disse mais nada. Victoria achou estranho e quando tentou ligar novamente, ele já não atendia. Nesse momento, Lydia, que havia caído do quinto andar, despertou do coma. Ela não estava morta. Ao mesmo tempo, a garota que Frank encontrara foi até a casa de Emily. Emily ficou chocada ao vê-la, e as duas se abraçaram. A garota contou que um homem chamado Frank descobrira a troca de identidades. Emily então a escondeu na casa de Nolan. Nolan ficou curioso, mas Emily o alertou. Quanto menos ele soubesse, melhor. Disse para ele vigiar a garota sem deixá-la sair de vista. Mesmo assim, Nolan notou manchas de sangue no casaco dela. Naquela noite, chegou a notícia da morte repentina de Frank. Nolan imediatamente desconfiou da garota, mas ela negou. Até que ele mostrou o resultado da análise do sangue em suas roupas e o fato de ela ter gasto dinheiro de Frank. Sem saída, ela ficou em silêncio. Depois, eles se encontraram com Emily. Nolan ouviu toda a verdade. Frank havia descoberto a troca de identidade e enquanto relatava isso a Victoria, a garota o atacou para proteger Emily. Ela o espancou até a morte e jogou o corpo entre os arbustos na beira da estrada. Ao ouvir isso, Nolan percebeu que estava envolvido demais e ficou em pânico. Emily pegou o celular de Frank e disse que ele precisava se livrar dele logo, ou seria implicado também. Em seguida, entregou a garota algumas passagens e disse que ela deveria partir para a França no dia seguinte. A partir daquele momento, a garota seria Amanda e Emily continuaria sendo Emily. Enquanto isso, Victoria levou Lydia para casa para descansar. Embora Lydia tivesse perdido parte da memória, lembrava-se da foto de Emily. Mostrou-a a Victoria, que ao analisá-la, percebeu que a mulher na foto não era Emily. Lydia começou a achar que estava enlouquecendo. Mas o que elas não sabiam era que dias antes, Emily pedira a Nolan que falsificasse uma foto idêntica. Quando teve a oportunidade, Emily trocou a original pela falsa, eliminando assim o maior furo de seu plano de vingança. Depois de mandar Amanda embora, Emily sentiu-se finalmente aliviada, mas não imaginava que a garota não partiria e voltaria em breve. O próximo alvo da vingança de Emily era a pessoa que a manteve presa por mais de 10 anos. Naquela época, seu pai havia sido incriminado e preso.
Para se proteger, ela fingiu ser completamente inocente e não saber de nada sobre a história do pai. Mas um escritor, que na época era apenas um pequeno repórter, usou o pretexto de buscar justiça para o pai de Emily para ganhar sua confiança. Assim, conseguiu provas importantes que mostravam que seu pai havia sido vítima de uma armação. Porém, logo em seguida, ele vendeu as provas para Victoria e lucrou bastante com isso. Emily só descobriu que havia sido enganada quando foi até a livraria dele. Então, ela se aproximou fingindo ser uma fã. Depois, foi ao escritório do escritor com Nolan, fingindo ser uma investidora. Emily descobriu que o armário do homem estava cheio de fitas de vídeo de seu pai. O escritor disse com orgulho que aquelas eram as gravações de David, o protagonista do livro. Eram todas entrevistas com o pai de Emily. Ela ficou imediatamente interessada. Quando soube que o escritor queria entrevistar Amanda novamente, Emily elaborou um plano. Emily encontrou Amanda, que havia acabado de retornar, e pediu que ela aceitasse a entrevista publicamente. Amanda ficou na frente respondendo às perguntas do escritor, enquanto Emily e Nolan, escondidos, a orientavam pelos fones de ouvido com as respostas corretas. O escritor ficou sem palavras diante das respostas. Emily então orientou Amanda a atacá-lo verbalmente. Amanda o repreendeu e disse que o lançamento do livro no dia seguinte seria sua última chance de se redimir. Sem deixá-lo responder, ela saiu rapidamente. O escritor, provocado, decidiu revelar toda a verdade no evento do lançamento. No entanto, no dia seguinte, Victoria foi procurá-lo para perguntar sobre a entrevista com Amanda. O escritor contou que Amanda havia descoberto a ligação entre Victoria e o pai dela. Se Amanda continuasse investigando, ele seria desmascarado como o maior mentiroso da história literária. Durante o lançamento, sentado entre o público, Emily percebeu que ele não teria coragem de revelar a verdade. Então decidiu agir. Pediu a Nolan que o convidasse para jantar. Afinal, um convite do 7º bilionário da Forbes era irresistível. Enquanto os dois saíam, Emily invadiu o escritório do escritor, arrombou o armário e levou todas as fitas. Depois, acendeu um cigarro e incendiou o local. Quando o escritor e Nolan voltaram, o escritório já era cinzas e todas as fitas destruídas. O homem caiu no chão chorando desesperadamente. Atrás dele estava Nolan, observando em silêncio. Nolan tinha um sorriso triunfante no rosto. Depois que Emily voltou para casa, ela assistiu várias vezes à entrevista de seu pai. Inesperadamente, ela descobriu um segredo horrível. A filha mais nova de Victoria era sua irmã biológica. A maioria da família Grayson estava envolvida como mentora nos crimes que prejudicaram o pai de Emily no passado. Desde o início de seu plano de vingança, Emily se aproximou deliberadamente de Daniel. Finalmente, por meio de uma série de planos, Emily conseguiu se infiltrar na família Grayson e se tornou a noiva de Daniel. Agora que ela sabia desse segredo, precisava planejar como tirar o máximo proveito da situação. Naquele dia, Conrad e Daniel estavam tomando café da manhã quando um estranho entregou a Conrad um pendrive e um bilhete. Logo depois, Conrad levou seu advogado para encontrar sua esposa e pedir o divórcio. Victoria ficou muito surpresa. Conrad imediatamente mostrou um vídeo. O homem no vídeo revelava um caso amoroso entre ele e Victoria. Ele insinuava que a filha atual de Conrad talvez não fosse sua filha biológica. Então Conrad disse que faria um teste de DNA. Se o resultado confirmasse, Victoria teria que sair de mãos abanando. Conrad foi para casa e pegou um fio de cabelo da filha para o exame. Victoria, por sua vez, correu até o próprio advogado, pedindo ajuda para lidar com o divórcio. Ao mesmo tempo, começou a investigar a origem do vídeo, pois, segundo as informações que tinha, a fita deveria ter sido destruída no incêndio. Agora que ela reapareceu, só havia uma explicação: Amanda, cheia de ódio contra ela. Victoria convidou Amanda para tomar chá e enviou seus subordinados para investigar secretamente a identidade dela. Quando Victoria viu Amanda pessoalmente, começou a duvidar de quem ela realmente era, pois a Amanda que Victoria conhecia desde criança era alérgica a morangos e aquela garota comeu muitos, sem qualquer reação. Victoria perguntou sobre a fita, querendo que Amanda se explicasse, mas Amanda disse que não sabia de nada. Quanto mais ela negava, mais Victoria acreditava que era culpada. De fato, naquela noite, os subordinados de Victoria invadiram o quarto de Amanda e encontraram o restante das fitas dentro da bolsa dela. Vendo que tudo estava prestes a ser descoberto, Emily correu para Amanda e contou sobre a rivalidade entre a família Grayson e ela. Amanda, com medo de se vingar, decidiu voar imediatamente para Paris. Emily olhou para o relógio, o cronômetro, e percebeu que sua verdadeira identidade havia sido apagada. Ela finalmente suspirou aliviada. Nesse momento, o resultado do teste de DNA da filha de Victoria e Conrad saiu. A garota não tinha relação sanguínea com Conrad. Quando Victoria soube,
não ficou surpresa. Pelo contrário, pediu a seu advogado que usasse o cartão que Amanda usava para fazer outro teste de DNA e comparar com o de sua filha. Logo, o resultado saiu. O DNA de Amanda coincidia perfeitamente com o da filha de Victoria. Agora, Victoria tinha certeza da identidade de Amanda. No meio da noite, Emily foi secretamente até uma ponte onde apareceu uma figura, o advogado de Victoria. Foi ele quem ajudou Emily a trocar a amostra de DNA de Amanda. Se Victoria descobrisse a verdade, todo o plano de vingança de Emily ruiria. Esse advogado era uma das poucas pessoas em quem o pai de Emily dizia confiar em sua carta. Além disso, tudo o que estava acontecendo havia sido planejado por Emily. Foi ela quem deu o pendrive a Conrad, o que causou a briga entre ele e Victoria sobre o casamento. Foi ela também quem colocou secretamente todas as fitas no quarto de Amanda, atraindo a atenção de Victoria e assustando Amanda para que fugisse. Esse era um plano de duas pontas. Resolvia dois perigos de uma só vez. Mas Emily não sabia que ainda havia uma fita esquecida no quarto de Amanda. O dono do bar, Potter, a encontrou ao limpar o quarto no dia seguinte. Ele ligou para Amanda pedindo que voltasse para buscá-la, mas não conseguiu contato. O que Potter não sabia era que o celular de Amanda estava sob controle de Emily. Todas as mensagens e chamadas eram desviadas para ela. Quando Emily descobriu que ainda havia uma fita restante, mandou Nolan buscá-la. Mas Potter era muito esperto. Embora Nolan não tenha conseguido pegar a fita, viu claramente o número de série, 14. Isso deixou Emily em pânico, pois o conteúdo poderia lhe causar muitos problemas. Então, Nolan teve outra ideia. Aproximou-se secretamente de Potter com um desmagnetizador e tentou apagar o conteúdo da fita. Porém, alguns dias depois, Potter apareceu pedindo para ver o conteúdo. Nolan, achando que o vídeo havia sido apagado, concordou prontamente. Inesperadamente, a fita ainda podia ser reproduzida normalmente. Depois de assistir ao conteúdo, Potter ficou furioso e foi direto à casa dos Grayson, justamente quando estava acontecendo a festa de noivado de Emily e Daniel. Até Edward Grayson, o patriarca da família, estava presente. Enquanto todos festejavam, Potter entrou furioso. Ele apontou para Victoria e a acusou de ser irresponsável, dizendo que, embora amasse David, ela nunca se importou com a filha deles, Amanda, e ainda teve outro filho com ele. Então Potter mostrou a fita como prova, deixando todos chocados. Victoria ficou tão assustada que não conseguia falar. Edward Grayson perguntou se aquilo era verdade. Daniel tentou defender a mãe, dizendo que ela fora forçada. Conrad a acusou de mentir. A história não batia com a versão que ele conhecia. Victoria, agora confusa, tentou calá-lo rapidamente. Daniel entendeu mal e disse que sua mãe estava certa, que a irmã não devia ser envolvida nisso. Todos na sala então olharam para a irmã de Daniel. Sob pressão do pai, Conrad acabou revelando a verdade. O verdadeiro pai da garota era David. A jovem ficou em choque. Incapaz de aceitar que seu pai biológico fosse um criminoso terrorista, ela saiu correndo, desesperada. A família inteira estava em um clima de tristeza. Apenas Emily sorria por dentro. Seu plano estava completo. Antes mesmo que precisasse agir novamente, Potter havia feito tudo por ela. Conrad foi chamado de lado e severamente repreendido pelo pai. Nenhum pai aceitaria que seus filhos se envolvessem em atos tão desprezíveis. Depois disso, Conrad foi imediatamente destituído de sua posição como herdeiro da família. Daniel seria treinado para ocupar o lugar dele. Victoria, que estava escondida nas sombras, ao ouvir a notícia, trocou a expressão triste por um sorriso vitorioso. Emily, ao ver a família inimiga se desmoronando, ligou alegremente para Nolan, dizendo que o dispositivo dele era totalmente não confiável. Quando Emily voltou para casa, percebeu que o tapete em frente à caixa, onde guardava todos os seus segredos e as relíquias do pai, havia sido revirado. No local, havia apenas um convite com as palavras "Querida Emily". Isso a deixou apavorada. Nesse momento, um telefonema chegou. A voz do outro lado disse que tinha a caixa de madeira e Amanda em suas mãos. Inesperadamente, era Tyler, o amigo de Daniel. Tyler exigiu que Emily preparasse $5 milhões e que fariam a troca no estacionamento no dia seguinte. No dia seguinte, Emily demorou a chegar. Impaciente, Tyler se preparava para ligar para ela, quando, de repente, uma arma apareceu, apontada para sua cabeça. Era Emily. Ela amarrou Tyler a uma cerca próxima. Depois que recuperou a caixa de relíquias do pai no porta-malas, Emily perguntou sobre o paradeiro de Amanda. De repente, uma arma foi apontada para Emily por trás, e era Amanda. Emily perguntou por que Amanda estava fazendo aquilo, mas Amanda não se importou. Ela libertou Tyler e pegou o dinheiro de Emily. Emily observou os dois partirem, sentindo-se ainda mais confusa. Ao saber que Tyler tinha levado a caixa de madeira, Nolan avisou Emily para fugir imediatamente, pois, se o conteúdo da caixa fosse revelado e a verdadeira identidade de Amanda viesse à tona, Emily seria destruída. Mas Emily, cega pela vingança, ignorou o aviso. Depois, Emily ligou para Daniel e descobriu que ele estava se reunindo com um empresário japonês chamado Teada. Ao ouvir o nome, Emily sentiu uma conexão. Teada era seu antigo professor. O dia do casamento estava se aproximando. Para evitar que Tyler atrapalhasse, Emily se preparou para um confronto.
Victoria procurou Daniel, tentando uma reconciliação, mas ele disse que planejava levar Emily e se mudar para Paris. Victoria, no entanto, tinha certeza de que Emily nunca o deixaria. Daniel não acreditou e foi correndo perguntar a Emily. Mas alguém com tanto ódio quanto Emily não poderia simplesmente ir embora. Sua resposta fez Daniel acreditar na mãe. Ele concluiu que Emily era apenas uma mulher ambiciosa, interessada em dinheiro. Decepcionado, ele foi embora. Emily estava prestes a correr atrás dele quando foi parada por um homem estranho. Era Teada. Ele entregou a Emily um pacote retangular, dizendo que havia recuperado a caixa para ela e que já tinha resolvido parte de seus problemas para que seu plano pudesse continuar. Pediu que ela mantivesse o segredo do pai escondido e prometeu que, quando voltasse, explicaria tudo. A festa de noivado começou logo depois. Victoria chamou Daniel ao palco, mas ninguém respondeu. Nesse momento, gritos desesperados da filha de Victoria ecoaram do lado de fora. Ela gritava que algo havia acontecido com Daniel. Todos na festa entraram em pânico e correram para a praia. Emily, atordoada, também foi. Ela nunca teve a intenção de machucar Daniel. Ao chegar, viram um homem de terno branco caído no chão. Victoria correu chorando, mas, ao se aproximar, percebeu que o morto não era Daniel, era Tyler. Todos suspiraram aliviados, mas também ficaram confusos sobre o motivo de ele estar ali. De repente, uma voz se fez ouvir. Daniel, coberto de sangue, cambaleava para fora de trás de uma colina. Ao vê-lo naquele estado, Victoria pensou que ele havia matado Tyler. Ela correu e o abraçou, sussurrando algo em seu ouvido. Logo, a polícia chegou para investigar o local, e Victoria e os outros foram levados para prestar depoimento. Todos disseram que nada de anormal havia acontecido, apenas que viram uma pessoa de moletom cinza fugindo da cena. O irmão mais novo de Potter voltou apavorado. Ele era o único que havia visto claramente o rosto do homem naquela hora. Quando Potter chegou em casa, viu o moletom cinza manchado de sangue nas mãos do irmão, o que aumentou ainda mais suas suspeitas. Com base nas evidências do local, a polícia concluiu que Daniel era o principal suspeito do assassinato. Devido a seu histórico criminal anterior, o juiz o enviou a uma prisão de segurança máxima, sem direito à fiança. Victoria e o marido contrataram o melhor advogado dos Estados Unidos para defender o filho. Durante as investigações, o advogado descobriu que havia duas testemunhas, a irmã de Daniel e o filho dela. Ambos disseram ter visto uma pessoa de moletom cinza fugindo, mas nenhuma câmera de segurança havia captado o suspeito. As gravações mostravam apenas os primeiros 3 minutos da festa, o que indicava manipulação. Ou seja, era um crime premeditado, mas pelo relato das testemunhas, não se podia saber se o suspeito era homem ou mulher. Mesmo assim, Victoria e o marido decidiram agir como no caso da morte do pai de Emily anos antes. Planejavam colocar Amanda como bode expiatório, mas o advogado disse que um suspeito só não bastava. Então, o casal mirou em Potter, que era muito respeitado na comunidade. Para conseguir condená-lo, precisariam de alguém que manipulasse a opinião pública. Emily sugeriu um escritor cujo casarão havia sido incendiado recentemente e se encarregou de contatá-lo. Quando o escritor ouviu a proposta, ficou animado e prometeu fazer o possível. Como Amanda, principal suspeita, estava desaparecida, ele procurou Potter, pedindo que contasse a verdade. Potter o expulsou. Mas logo depois, o irmão de Potter correu atrás do escritor, dizendo que estava escuro demais naquela noite e que não tinha visto ninguém, e que a sombra que a irmã de Daniel dizia ter visto provavelmente era uma alucinação causada pelas drogas que ela usou naquele dia. O escritor voltou para casa e começou a redigir o artigo que publicaria no dia seguinte. Nesse momento, uma mensagem anônima apareceu em seu computador. Eu sei quem incendiou sua casa. O escritor pensou que fosse Amanda e perguntou onde ela estava. O remetente não respondeu, apenas disse: verifique a gaveta da mesa. Ao abrir, o escritor encontrou as fitas que guardava antes do incêndio. No mesmo instante, teve certeza. Foi Victoria quem incendiou sua casa. Enquanto isso, Victoria voltou a procurar o advogado para tentar libertar o filho sob fiança. O advogado disse que havia apenas 2 possibilidades. Ou surgia um novo suspeito, ou acontecia um grave incidente na prisão que colocasse Daniel em perigo. Sem outra saída, Victoria tomou uma decisão drástica. Através de seus contatos, subornou funcionários da prisão. Pouco depois, enquanto Daniel tomava banho, foi brutalmente espancado por outros presos. O plano deu certo. O juiz logo aprovou o pedido de fiança, mas a felicidade durou pouco. O advogado informou que Daniel poderia voltar à prisão, pois o escritor havia revelado que a irmã de Daniel usou drogas no dia do crime, o que invalidava seu depoimento. A reputação da família Grayson começou a ruir. Desesperada, Victoria procurou o escritor e o ameaçou para que retirasse o artigo e publicasse um pedido de desculpas. O escritor, porém, tinha certeza de que Victoria incendiara sua casa e se recusou, dizendo que nunca mais trabalharia para ela. Sem saída, Victoria viu as testemunhas desmentirem seus relatos. Sem novas provas, Daniel seria condenado. Encurralado
Encurralada, Victoria teve uma última ideia e foi até Daniel. Victoria planejava fazer com que Daniel prejudicasse Emily e a colocasse na lista de principais suspeitas, porque a pistola que matou Tyler naquela época pertencia a Emily. Agora, Emily disfarçou-se como uma bela mulher, bebendo e conversando com os subordinados de Victoria. Isso porque, alguns dias antes, Emily descobriu que Victoria queria que Potter fosse o responsável pela confissão. Isso fez com que Emily não pudesse mais ficar de braços cruzados. Emily pediu a Nolan que convencesse Potter a deixar o local. Mas enquanto Nolan conversava com Potter, ele descobriu uma informação importante. Potter realmente esteve na cena do crime. Além disso, ele tinha em mãos uma prova concreta, o moletom cinza com as manchas de sangue da vítima. Então, Emily disse a Nolan para arranjar uma desculpa e tirar Potter de lá. Emily foi secretamente até a casa de Potter e, como esperado, encontrou a camisa. Depois, ela forjou o local do crime como se fosse um assalto. Quando Emily voltou para casa, encontrou Daniel, que havia sido proibido pela justiça de sair, esperando por ela. Ele até perguntou onde ela havia ido. Quando Emily saiu, Daniel percebeu e ligou para ela várias vezes, mas ela não atendeu. Preocupado, ele violou a proibição e foi atrás dela. Logo depois, a polícia apareceu e levou Daniel de volta à prisão por ter quebrado as regras. Caso fosse considerado culpado, sua pena aumentaria. Quando Daniel estava prestes a ser levado a julgamento, o subordinado de Victoria foi preso pela polícia. No banco de trás do carro, encontraram um moletom ainda manchado de sangue. Ele foi rapidamente identificado como o suspeito do caso. Quando o advogado chegou à prisão para interrogá-lo, descobriu que o homem havia deixado uma carta confessando todos os crimes. Sob o forte poder financeiro de Victoria, Daniel foi rapidamente declarado inocente e libertado. Emily ficou extremamente surpresa com tudo isso. Embora a camisa tivesse sido colocada lá por ela, a morte do subordinado era algo que não esperava. Então, Emily recuperou uma gravação da casa dos Grayson. Descobriu que o subordinado havia ligado para Victoria logo após ser preso, ameaçando contar todos os crimes da família caso ela não o ajudasse. Quando Conrad soube da ameaça, imediatamente contratou uma pessoa misteriosa para resolver o problema. E logo depois, o subordinado morreu na prisão. Além disso, por meio da gravação, Emily descobriu que a morte de seu pai não era tão simples quanto parecia. Ela descobriu que, após o assassinato de seu pai na prisão, o assassino desapareceu no dia seguinte. No quarto da irmã dos Grayson, Emily encontrou acidentalmente uma foto de seu pai tirada antes de ser assassinado. Pela foto, percebeu que seu pai deveria ter um caderno, mas todos os pertences dele haviam sido transferidos por Nolan. Então, Emily rapidamente entrou em contato com ele. Quando Nolan soube que ela estava investigando, tentou esconder o caderno, mas foi pego por ela. Ao estudar o caderno do pai, Emily descobriu o nome de uma pessoa apelidada de CM. Segundo sua investigação, a mulher com esse apelido havia morrido no mesmo ano em que seu pai foi assassinado. Porém, em uma lista de outro hospital, havia uma mulher com as mesmas características, ainda viva. Sem querer perder nenhuma pista, Emily foi até a casa de CM. Para sua surpresa, viu uma foto de Nolan e da mulher pendurada na parede. Foi então que Emily descobriu que Nolan havia sido criado por CM. Nolan havia escondido o caderno para proteger CM. Ela era a contadora particular do grupo Grayson naquela época. CM descobriu que a família Grayson planejava prejudicar o pai de Emily, mas, quando estava prestes a avisá-lo, ele foi assassinado. Ao mesmo tempo, a empresa da família Grayson foi repentinamente investigada pela polícia. Até Conrad passou a ser alvo de investigações. Quando Conrad voltou para casa, exausto, Daniel o esperava. Daniel o pressionou, perguntando se ele era o responsável pelo suicídio do subordinado. Conrad não queria falar, mas para tentar aliviar a relação entre os dois, começou a contar como haviam prejudicado o pai de Emily. Conrad revelou todos os segredos da família, sem imaginar que Emily estava ouvindo tudo. Emily, ingenuamente, acreditava que Daniel era diferente dos Grayson, mas na coletiva de imprensa do dia seguinte, Daniel mentiu descaradamente, colocando toda a culpa em seu subordinado morto. Emily, que antes sentia compaixão por Daniel, ficou completamente decepcionada. Ela decidiu colocar Daniel em sua lista de alvos de vingança, e agora estava mais determinada do que nunca a destruir toda a família Grayson. Enquanto assistia à entrevista de Conrad, Emily notou um homem de cabelos prateados no final do vídeo. Ela percebeu que ele era idêntico ao carcereiro que havia sido assassinado junto com seu pai na prisão. Emily teve certeza de que aquele homem tinha ligação com a morte do pai. Naquele dia, Emily monitorava o escritório de Conrad como de costume, e o homem de cabelos prateados realmente apareceu. Para descobrir sua localização exata, Emily enviou a Conrad um vídeo dela e Daniel dormindo juntos. Conrad, acreditando que o homem de cabelos prateados estava espionando sua família, marcou um encontro com ele.
ele. Emily conseguiu o endereço do encontro e planejou monitorá-los pessoalmente, mas Daniel e seu melhor amigo apareceram, querendo discutir o casamento. No entanto, Emily já não pensava mais em casamento. Sentindo que não podia sair, pediu a Nolan que seguisse o homem. Nolan facilmente encontrou o endereço certo. Emily, com uma desculpa, despachou Daniel e o amigo, depois se armou e foi até o local. Ela removeu a lâmpada do lado de fora e estava prestes a arrombar a porta quando uma mulher a chamou, e então percebeu que Nolan havia lhe dado o endereço errado. Nolan já estava no lugar certo. Ele havia hackeado a rede elétrica da região, fingido ser técnico e instalado uma câmera secreta no quarto do homem de cabelos prateados. Enquanto isso, Victoria foi à polícia perguntar por que Conrad ainda não havia sido preso. Ela também havia denunciado a empresa Grayson anteriormente, mas o chefe de polícia disse que não havia provas suficientes. Então Victoria disse que se lhe dessem imunidade, ela conseguiria todas as provas de que Conrad estava envolvido com uma organização terrorista. Após receber a confirmação, Victoria foi até o apartamento secreto do marido. Lá, viu um quadro na parede, um presente que ela havia dado a ele quando eram jovens. Era uma falsificação, mas Conrad a havia guardado por quase 20 anos. Victoria imediatamente percebeu que havia algo errado. Pegou uma faca, cortou o quadro e encontrou todos os documentos e provas de Conrad escondidos dentro. Assim que chegou em casa, Conrad foi até ela e exigiu que entregasse as provas, dizendo que, se não o fizesse, ambos morreriam. Mas Victoria se recusou a ouvir. Daniel, discordando da mãe, começou a discutir violentamente com ela. Daniel achava que, embora Conrad fosse um canalha, tudo o que ele fazia ainda era pelo bem da família. Para ele, Victoria não era nada. Victoria ficou profundamente magoada com as palavras do filho e, para provar seu ponto, decidiu mostrar as provas a ele. Queria ver de que lado Daniel realmente estava. Assim que Daniel recebeu as provas, virou-se e ligou imediatamente para Conrad. A grosseria do filho fez com que o humor de Victoria despencasse. Ela saiu arrasada. Enquanto isso, Nolan havia instalado uma câmera escondida na casa do homem de cabelos prateados. Todos os dias, Nolan abria o vídeo para monitorar o local, até que percebeu algo estranho. O horário da gravação não coincidia com o horário real. Ele imediatamente percebeu que havia algo errado. Antes que pudesse reagir, o homem de cabelos prateados apareceu atrás dele, o golpeou até desmaiar e o sequestrou. Acontece que quando Nolan instalou a câmera, o homem percebeu, mas ficou em silêncio porque queria descobrir quem estava por trás dele. Agora, com as provas em mãos, Daniel foi até a casa de Emily e deixou a mala sobre a mesa do andar de baixo. Emily também a viu. Na manhã seguinte, Daniel ouviu os gritos de Emily vindos do andar inferior e correu para ver o que havia acontecido. Encontrou toda a sala em desordem. Emily disse que um homem de cabelos prateados havia invadido a casa e levado a mala. Ao ouvir isso, Daniel imediatamente entendeu quem era o culpado. Ele correu até Conrad para contar o ocorrido. Conrad ficou alarmado. A prova que poderia incriminar o homem havia desaparecido. Ele ordenou aos seguranças que fizessem uma busca completa pela casa. Assim que Daniel saiu, Emily tirou de seu esconderijo as verdadeiras provas. Ela queria ver o conteúdo do vídeo, mas o arquivo estava criptografado. Emily então tentou ligar para Nolan, mas não conseguiu contato. Preocupada, foi até a casa dele e encontrou apenas o computador ainda ligado. Enquanto isso, Nolan estava amarrado pelo homem de cabelos prateados, que o ameaçava e exigia saber quem era Emily e onde estavam as provas. Emily aceitou se encontrar com ele, dizendo que tinha um acerto de contas pessoal com o assassinato do pai. O homem ficou confuso, mas aceitou. Antes do encontro, Emily se preparou e, temendo o pior, tomou um sedativo para evitar ser torturada. Quando acordou, estava no esconderijo do homem. Ele exigiu que dissesse onde estavam as provas, e Emily leu um endereço falso para enganá-lo. Assim que ele saiu, ela tirou uma ferramenta escondida na manga e abriu as algemas. Emily mandou Nolan fugir e ficou sozinha, segurando um machado e esperando o homem voltar. Assim que ele percebeu que havia sido enganado, retornou furioso e foi atacado por Emily. Apesar de sua experiência como agente, ele já estava velho e não conseguiu reagir. Emily o dominou facilmente. Quando estava prestes a estrangulá-lo, ela o soltou e o deixou viver. Ao voltar para casa, encontrou Daniel furioso por causa de seus desaparecimentos constantes. Cansada e decepcionada, Emily tirou o anel de noivado e o devolveu. Depois de tantas lutas para ficarem juntos, os dois finalmente se separaram. Mais tarde, Nolan colocou todas as provas criminais que havia obtido no porta-malas do carro do xerife. Ao receber as informações, o xerife mudou de planos. Colocou Victoria em um jato particular com destino a Nova York. Conrad tentou impedi-la, dizendo que se embarcasse morreria. Mas Victoria não ouviu. Determinada, embarcou no avião sonhando com uma nova vida. Pouco depois, ela viu o homem de cabelos prateados aparecer diante do avião, manipular algo e ir embora. O jato explodiu pouco após a decolagem. Todos a bordo morreram. Emily estava comemorando o sucesso
sucesso de seu plano de vingança quando viu a notícia da queda do avião na TV. Desesperou-se. Será que sua vingança tinha chegado ao fim ali? Nesse momento, Nolan apareceu com um semblante sério. Ele revelou que, ao decifrar os arquivos, havia feito uma cópia. As informações iam muito além dos crimes da família Grayson e do assassinato do pai de Emily. Para sua surpresa, Nolan descobriu algo inacreditável. A mãe de Emily, dada como morta há quase 20 anos, ainda estava viva. E assim termina o resumo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui, te desejo um ótimo dia e até a próxima. Tchau, tchau!